Prezado e querido irmão, você tem medo da velhice? Deus lhe deu um futuro certo. Observe os textos que eu lerei nesta tarde para nossa meditação. Salmo 92, do 13 ao 14. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Agora vamos ler 2 Crônicas 24, do 15 ao 16. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. A beleza da juventude é o ideal para muitos. Se pudesse, ficávamos paralisados nesta fase da nossa vida. A velhice assusta, especialmente para os famosos, aqueles que vivem de sua imagem, do seu poder. Mas cientistas em nossos dias estão buscando a cura para o envelhecimento. São patrocinados por Jeff Bezos e outros bilionários. Evidentemente que esses investidores que já estão acima dos seus 50 anos de idade estão pensando em ser beneficiários, quem sabe viverem até os 130 anos. Mas a ciência já avançou um pouco no que se concerne a este tema. Em 1900, a expectativa média de vida do brasileiro ao nascer era apenas de 33 anos de idade. Hoje, a expectativa de vida, não só do Brasil, mas das nações desenvolvidas, é de 72 anos e meio, ou seja, mais do que o dobro dos anos de 1900. Apesar de ser uma das mais antigas preocupações da humanidade, presente em escritos de mais de 5.000 anos, temos histórias nesse sentido. Assim definiu um estudioso. O que é envelhecimento? Um exemplo conhecido do que acontece quando envelhecemos é o que ocorre na savana africana, disse ele. Quando uma leoa ataca uma manada de antílopes, a maioria dos bichos escapa dando saltos assombrosos e, no final, quem acaba nas garras dos felinos são os animais velhos, que já não conseguem acompanhar os mais novos. Na juventude, essas coisas são menos desgastantes para eles. Bem, queridos, não sou um geriatra, um cientista para discorrer sobre o tema. Vamos deixar isso para eles. Olha, o Antigo Testamento diz que Adão viveu 930 anos, Noé alcançou 950 anos e Matusalém, até hoje sinônimo de pessoa longeva, comemorou 969 aniversários. Mas Deus mudou as regras do jogo. Logo antes do dilúvio, ele disse: meu espírito não irá disputar com o homem
pois ele é mortal. Seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, versículo 3. Entretanto, Deus permitiu que muitos personagens bíblicos que viveram depois do dilúvio chegaram a ultrapassar esses 120 anos. Abraão, por exemplo, ele viveu muito, quase 180 anos. O texto que lemos diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Observaram? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Me impressionou, queridos, a vida do pastor Feliciano Amaral. Ele faleceu aos 97 anos, dia 7 de julho do ano 2018. Ele foi considerado o cantor evangélico, ou cantor de uma forma geral, mais velho do mundo em atividades, e chegou até mesmo a entrar no Guinness Book por este feito extraordinário. Além de se tornar pastor, batista e cantor, era sapateiro. Antes de se tornar pastor, batista e cantor, era um sapateiro. Hoje está com o Senhor Jesus Cristo na glória. No final vamos ouvir uma parte de um hino deste saudoso servo do Senhor, que fala exatamente deste lar celestial. Na vida dele, queridos irmãos, se cumpriu: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Infelizmente, pessoas idosas sofrem discriminações, até mesmo abuso. Eu mesmo já estou padecendo um pouco aí com problemas de audição, e eu vejo que as pessoas não têm muita paciência com uma pessoa assim. Às vezes, no comércio, as pessoas ficam irritadas quando peço para falarem um pouquinho mais alto. Queridos, mas uma coisa é certa: ainda que muitas pessoas, quando chegam na terceira idade, padecem um pouquinho, né? Porque muitos os acham inúteis, cansativos, até imprestáveis. Mas uma coisa é certa: Deus é diferente. Ele valoriza, ele preza os seus servos idosos. Observa o que está registrado sobre um idoso servo de Deus. Eu li no início, segundo as Crônicas 24, do 15 ao 16. É uma pequena história de Joiada, o sumo sacerdote. Diz assim: e envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Observaram? Um idoso que fez bem para os seus patrícios, para o seu povo, fez bem para Deus e fez bem para a igreja do Senhor. Joiada, queridos, tinha feito bem em Israel, diz a Bíblia, tinha feito bem para Deus, tinha feito bem para a sua casa. Ele foi, portanto, um exemplar sacerdote. E o sacerdote era o representante do povo diante de Deus, e por isso a sua vida devia ser ilibada em
todos os aspectos e níveis sociais, como lemos em Levíticos 21 e Números capítulo 18, que fala como o sacerdote deveria viver. Joiada, cujo nome em hebraico significa Iavé conhece, foi um homem reto e íntegro em todo o seu proceder perante o Senhor, perante o seu povo de Judá, e em relação à sua família também, e em relação à igreja que ele ministrava. A única repreensão registrada na Bíblia, a joiada, queridos, é quando o rei Joás, no auge da sua espiritualidade religiosa, e era bastante jovem, ele advertiu esse sacerdote pelo atraso no recolhimento dos impostos para a restauração da casa de Deus, que fora arruinada pela perversa rainha Atalia e os seus filhos, como 2 Reis 12 e 2 Crônicas 24. Parece que o sacerdote Joiada não gostava de falar muito em dinheiro, como eu. Confesso que tenho um pouco de pavor dessa história de ficar sempre falando em dinheiro no púlpito, em todas as oportunidades que estamos pregando, ministrando a palavra do nosso Deus. Esse sacerdote idoso, queridos, aos 130 anos, ele faleceu. E diz a Bíblia que ele foi sepultado, sabe aonde? Na cidade de Davi, no sepulcro dos reis. Ou seja, onde estava Davi sepultado e outros grandes monarcas. Ele foi considerado por Deus, foi honrado e valorizado por Deus, foi honrado também pelo seu povo e foi merecedor desta honra ao ser sepultado no sepulcro dos reis, uma vez que ele conservou o seu cargo de sumo sacerdote em alta veneração, dedicação e fidelidade a Deus. Queridos, vale a pena ser fiel até a morte. Pode ter certeza que muitos irão honrar pela sua atitude, pelos seus dias de peregrinação nesta terra, se você fizer o que é bom, fizer para o seu povo, fizer para Deus, fizer também para a igreja. Um exemplo notório de um homem de Deus. O texto do Salmo 92, do 13 ao 14 que lemos, revela que aquele que serve a Deus florescem como palmeiras, eles crescem como cedros do Líbano, eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, irmão. E diz a Bíblia que eles florescem nos pátios do templo do nosso Deus. E na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vigor. Quantos exemplos na Bíblia de pessoas idosas que deram testemunhos da grandeza de Deus na sua velhice. Moisés, querido, já com seus 80 anos, foi escolhido para tirar o povo que estava cativo no Egito. Aos 80 anos, o profeta Daniel tinha cerca de 90 anos de idade quando foi levado diante do rei Beltesazar
para interpretar a inscrição do que a mão de Deus escreveu na parede do palácio. João, o apóstolo do amor, quando teve as visões do Apocalipse na prisão, na ilha de Patmos, ele estava bem idoso, talvez com 80 anos, entre outros muitos exemplos que eu poderia citar. Agora eu gostaria de compartilhar algo. O profeta Joel escreveu que Deus usará idosos para profetizarem, ou seja, até para pregarem. Que bênção, né? Vamos ler esta referência. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Joel 2:28. Quando Joel afirma que os velhos sonharão, queridos, isto é uma forma de declarar que os idosos ainda têm futuro. Não estão presos ao passado, continuam sonhando, continuam se relacionando com a vida ao seu redor, tem esperança, ele olha para frente também, ele quer adquirir coisas, e muitos são até empresários de destaques no mundo inteiro, em plena atividade, muitos deles na presidência de muitas grandes multinacionais. Ou seja, idosos terão sonhos, sonhos acordados, queridos. Quando a pessoa lê o texto aqui de Joel, vem logo na mente que ele vai ter sonhos dormindo. Não é isso. Está mostrando que o idoso também, ele vive, ele tem esperança, ele também pode olhar para frente, ele pode ser um idoso valoroso, cheio do Espírito Santo, com um ministério eficaz. Tem uma história bíblica comovente que muitos obreiros gostam de usar, é a história de Caleb. Ele estava com 79 anos e depois de ajudar nas guerras de Israel, diz a Bíblia que ele atravessou o Jordão e, não se acomodando, ainda lutou por mais 6 anos para conquistar as terras nas regiões montanhosas de Judá. E lutou contra gigantes, querido, diz a Bíblia, contra os anaquins que moravam bem protegidos em suas fortificações, mas Caleb os derrotou e tomou as suas terras. E ele ainda declarou que ele estava idoso, mas cheio de vigor, que as forças ainda estavam nele, que ele ainda poderia participar de outras batalhas. Não importa a sua idade. O apóstolo Paulo disse: os homens idosos sejam moderados nos hábitos, sérios, ajuizados, são fortes na fé, no amor, na perseverança. Igualmente, as mulheres idosas sejam referentes no comportamento, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, instrutoras do que é bom. Muitos idosos são lembrados, muitas vezes, por causa das suas realizações passadas, ou seja, o que eram, em vez de o que são. Em contraste a isso, a Bíblia diz: Deus não é injusto para se esquecer de vossa obra e do amor que mostraste ao seu nome por
terdes ministrado aos santos e por continuardes a ministrar. Hebreus 6:10. Deus se lembra das suas obras fiéis no passado, mas Ele também o valoriza pelo que você continua fazendo nos dias atuais. Deus considera os idosos fiéis como sendo cristãos produtivos, como testemunhas vivas no seu reino. Lembra-te das palavras do apóstolo Paulo. Em Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Oremos a Deus. Maravilhoso e bondoso Pai, a Tua palavra nos aponta sempre o caminho, sobremodo excelente, o caminho da vitória, o caminho que leva aos céus. Obrigado porque o Senhor vê os homens por iguais, ó Deus. Senhor, não faz acepção de pessoas. Senhor, usa jovens e usa idosos, usa crianças também. Obrigado porque todos nós podemos ser produtivos, podemos ser bênçãos na conquista de alma, na edificação das pessoas. Obrigado por este momento prazeroso que o Senhor nos concede. O momento com Deus sempre é o melhor momento da nossa vida nesta terra. Pai querido, abençoa esses lares que recebem a Tua palavra. Senhor, prescruta todas as coisas. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Portanto, que o Senhor os envolva agora com Teu amor leal, a Tua complacência, a Tua misericórdia e graça, especialmente promovendo salvação de vidas neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar. Tenho orado sempre pelos nossos ouvintes. Creio muito na bondade e na misericórdia de Deus. Que Deus nos dê outra oportunidade de estarmos juntos. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim.
No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim.